Eu tenho a impressão que muita gente vai se identificar com o tema do vídeo de hoje. Oi, eu sou a Verônica e esse aqui é o meu canal, onde falamos sobre coisas úteis do dia a dia, sobre produtividade, sobre coisas que podem otimizar nossa rotina. Será que eu tenho mente acelerada ou TDAH? O X da questão da atualidade. Eu, particularmente, sofro muito com isso, que é o fato de tentar ser multifunção, acabar esquecendo da maioria das coisas que eu ia fazer, parar para lembrar, esquecer a outra coisa que eu ia fazer, pular atividades, lembrar de uma e fazer esquecer da outra. A gente acaba denominando, né, como o famoso TDAH, mas sem diagnóstico, né? O meu caso não tem diagnóstico nenhum. Acredito que seja só hiperatividade mesmo, mas é algo que afeta muito a minha rotina. É como se o meu cérebro fosse um computadorzinho antigo que estivesse com várias abas abertas e travando, sabe? Acredito que muita gente aqui acaba se identificando com essa situação. E é muito difícil render na rotina quando se é dessa forma, quando se tem essa forma acelerada de pensar, de lembrar, de viver. Consequentemente, né, de viver, porque a gente pensa e a gente faz. Como um exemplo, às vezes eu estou estudando um tema ou fazendo alguma coisa totalmente objetiva, aí aparece uma palavrinha ali que faz eu lembrar de outras duas coisas que eu tenho que fazer depois. E automaticamente eu largo o que eu estou fazendo e eu vou fazer aquelas duas outras coisas para eu não esquecer que eu tenho que fazer. E aí eu esqueço do que eu estava fazendo antes. Não é estranho? Nosso cérebro é complicado, complexo. Mas eu aderi a uma ferramenta muito boa para conseguir lidar com isso. E que aumentou muito a minha produtividade, inclusive. Eu sou uma pessoa que lê muito. Então, se eu vou ler um livro, eu já vou com a caneta junto, porque eu tenho o costume de marcar os meus livros, rabiscar. E isso me ajuda muito depois na hora de revisar eles, quando eu estou procurando algum tema em específico, enfim. E eu adotei um bloco de notas também, que eu deixo junto. Aí, por exemplo, eu li uma palavra no livro que me lembrou que eu tenho que olhar, por exemplo, meu score no Serasa. Anoto ali, olhar o score no Serasa. Aí eu terminei de ler meu livro, ok? Entro no meu computador e vou olhar meu score no Serasa. Mas, observem que eu já tinha terminado a minha tarefa anterior. Então, isso não afetou a minha tarefa que eu estava fazendo antes. Eu consegui terminar de ler o meu livro sem ter que pular para outra tarefa antes de acabar aquela tarefa. Ou, outro exemplo, estou estudando um assunto importante. Eu não posso simplesmente largar aquele assunto porque eu lembrei de fazer tal coisa, de lavar a louça da cozinha. Se eu tô com meu bloquinho ali, minha caneta, eu pego e anoto, lavar a louça da cozinha. Eu acabo o meu estudo e eu vou lavar a louça da cozinha. É assim, ó, depois que eu adotei esse método, meu Deus, a minha rotina parece que otimizou de uma forma. Eu sou uma pessoa que odeia deixar as coisas por metade. Então, se eu tô estudando, eu não posso sair daqui e pular lá pra louça da cozinha, porque depois eu vou esquecer que eu saí de onde eu tava estudando e já vou fazer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e meu estudo ficou aqui. Nunca mais lembrei dele. E é assim para tudo que eu estiver fazendo. Eu tenho sempre um bloquinho à vista ali, à mão, porque eu tive um pensamento, eu tive uma ideia, eu tive uma inspiração, eu vou lá e anoto. Às vezes eu tô dormindo e o meu cérebro me dá uma resposta, acho que um sonho ou subconscientemente mesmo, e eu vou lá, eu acordei, consequentemente eu acordei, eu vou lá e anoto a ideia, porque senão no outro dia eu sei que eu não vou lembrar. Então eu sou uma defensora nata da anotação, seja no celular, seja no bloquinho. Eu prefiro no bloquinho, porque eu sinto que eu reforço mais aquela ideia se eu fazer a anotação à mão. Porque além de eu estar pensando naquela ideia, eu estou escrevendo e lendo ali. E já no celular é algo muito efêmero, muito rápido. Eu sei que eu estou pensando, escrevendo, lendo, mas é tudo muito rápido, não dá tempo nem de ler, na verdade. E, ou seja, eu lembro que eu anotei uma tarefa para fazer depois de amanhã, e era para fazer hoje. Então, com certeza, eu vou defender o bloquinho de notas, sempre. É algo que, para mim, particularmente, para minha produtividade no dia a dia, é muito melhor do que o computador ou que o celular, porque eu consigo me organizar melhor. Eu anotei ali, eu coloquei um check que eu fiz. Eu já tentei me organizar usando o computador como agenda, mas não funcionou. Para mim, não funcionou. Então, eu prefiro anotar no papel e caneta,
do que utilizar os métodos mais digitais. Então, caso tu se identifique com o que eu falei, tu tenha problemas de produtividade, que o teu cérebro fica a mil pelo Brasil, carrega um bloquinho, anota, ou se tu funciona melhor com o celular ou com o computador, põe no celular, põe no computador, ou realmente, se funciona melhor com o bloquinho, leva o bloquinho, leva a caneta, mas não deixa de anotar, porque uma tarefa que a gente não anote, ela fica consumindo a energia do nosso cérebro em segundo plano. Isso é horrível, porque às vezes eu tô exausta e eu não sei por quê. E é simplesmente por isso, porque aquela tarefa ficou tentando ser lembrada enquanto eu terminava a outra. Então, para tentar explicar melhor como funciona, estou fazendo um trabalho aqui no computador, mas estou constantemente lembrando, preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. E isso acaba drenando tanta energia que a gente sai dali exausta, para não esquecer daquela segunda tarefa. E a partir do momento que tu anota, a mente já não precisa se preocupar em ficar lembrando, gastando energia com aquela lembrança, com aquela tarefa ali secundária, porque está anotado, não tem como esquecer, só se queimar o bloquinho. E o bloquinho vai ficar visível, então a gente não vai esquecer aquela tarefa. Anotar as coisas que a gente precisa fazer depois acaba sendo um segundo cérebro, porque não tem como esquecer e a gente não precisa ficar lembrando, porque está anotado e não vai fugir dali. Então é algo que eu recomendo fortemente. Anotem as coisas que vocês têm para fazer, acordem e já listem tudo que tem para fazer no dia e depois vão dando check em tudo que fizerem, porque isso vai ser muito produtivo, vai acabar otimizando a rotina de vocês. E quando eu faço isso, eu fico com o bloquinho sempre na mão. E eu sei que eu tenho que ficar com a caneta do lado, porque vão surgir mais coisas para eu fazer durante o dia, se coisas que eu vou lembrar e eu não vou querer ficar gastando minha energia lembrando, preciso fazer isso. Eu vou lá e anoto para fazer depois. Então, um bloquinho para mim é vida. Um bloquinho do lado ali. Se eu tô lendo, eu faço anotações. Se eu tô estudando, eu faço anotações. Eu faço anotações para basicamente tudo. E eu acabo não esquecendo depois. É algo ótimo para tudo que eu for fazer, para tudo que eu tenho que lembrar depois, que eu tenho que marcar para um livro, por exemplo, que eu queira reler ele. Eu anoto lá na página que eu tenho que reler. Então, anotações para produtividade são uma das melhores coisas. Ter um bloquinho de papel e uma caneta sempre juntos ali, anotações no geral para melhorar a produtividade, são tudo. Recomendo fortemente que usem e depois me contem o resultado que gerou. O vídeo de hoje era esse e até o próximo.